boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui a audiência de vocês, quem se disponibilizou para estar aqui nesse horário, para nos prestigiar. Hoje, a nossa live vai abordar software, as formas de proteção dos direitos de software e a importância dessa proteção. Gostaria de me apresentar primeiramente. Eu sou Thaís Pedassi, eu sou advogada de propriedade intelectual, trabalho no escritório VPBG e sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual da Subseção Guarujá, da OAB Guarujá. Vou aqui apresentar as minhas colegas, que vão explanar um pouquinho sobre o tema. A doutora Carolina Panzolini, que é advogada, professora, mestre e doutoranda de propriedade intelectual, consultora internacional na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Temos a Pietra Quinelato, Digital Ethics Manager na Ambev, Embev, professora, mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo e Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, e membro da nossa Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. Bom, é necessário aqui agradecer muito ao OAB por dar a oportunidade para a gente discutir aqui por meio desse canal temas envolvendo propriedade intelectual e outros temas jurídicos. Gostaria de agradecer o presidente da OAB do Guarujá, o Dr. Marcelo Henrique Garcia, e a nossa presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, a doutora Soraya Saí de Mello, e agradecer vocês todos que estão aqui presentes nessa noite para nos prestigiar. Convido a todos aqui para participar das lives da OAB Guarujá e seguir o perfil da OAB Guarujá aqui no Instagram e a perfil também da Liga Nacional de Propriedade Intelectual, @liganacional.pi, que também tem ótimos conteúdos sobre o tema de propriedade intelectual. Bom, hoje, então, a gente vai abordar aqui de forma bem completa as diversas proteções que a gente encontra ali nos programas de computador, né, no universo de propriedade intelectual, a importância dessa proteção e a importância que tem para os novos modelos de negócios nas cadeias econômicas, culturais e criativas no ambiente digital e os desafios contemporâneos da inteligência artificial associados à temática. É um tema super atual, acredito que todos aqui lidam com a tecnologia todos os dias, e inclusive nessa live aqui a gente está atrelado sempre à propriedade intelectual e à tecnologia, ao programa de computador. Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente dividir aqui um conhecimento e tratar sobre esse assunto super atual. Eu vou passar, então, a palavra para minha colega Carolina Panzolini, e eu espero que todos gostem da nossa exposição aqui, foi feito com muito carinho. Obrigada, muito obrigada, Thaís. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento. Sei que todos temos uma agenda apertada. Depois de um dia inteiro de trabalho, a gente poder separar um espaçozinho para nós podermos compartilhar impressões, trocar perspectivas. Eu me sinto honrada, fico muito satisfeita com essa possibilidade. Gostaria de agradecer a oportunidade, ao honroso trabalho da Ordem dos Advogados, seccional Guarujá. Gostaria de agradecer as minhas colegas que compartilham essa live. Vai ser uma conversa informal, mas eu tenho certeza que produtiva. Hoje o tema é programa de computador, software. Definitivamente, como a minha colega falou, é um tema totalmente transversal, multissetorial, interdisciplinar e contemporâneo. Esse é um tema que permeia o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que por mais que nós não conheçamos
aprofundadamente propriedade intelectual, ou mesmo direitos autorais, que é sob a tutela protetiva que os programas de computadores estão, por mais que nós não conheçamos, não sejamos juristas, todos nós, em alguma medida, consumimos, produzimos, acessamos como referência, como referencial de pesquisa, então, definitivamente, são temáticas úteis e que agregam valor positivo, agregam valor de conhecimento para o nosso dia a dia. Eu acho que a primeira questão, quando nós pensamos em programa de computador, talvez cause algum nível de estranheza pensar que é uma obra intelectual. Então, sendo uma obra intelectual, está submetida à tutela protetiva do grande universo de propriedade intelectual, e quando nós pensamos em propriedade intelectual, existem aqueles braços da propriedade industrial, da proteção sui generis. O programa de computador está sob a tutela protetiva dos direitos autorais. E o curioso é pensar que o programa de computador, por mais que nós não associemos a aspectos artísticos, estéticos, originais, o programa de computador ele está submetido, é considerado uma obra intelectual, conforme a Lei 9.610 de 98, mas, na realidade, todo o seu ordenamento jurídico, toda a sua referência está submetida a um outro ordenamento jurídico, que é a Lei 9.609, também de 98. Então, a primeira clareza que nós temos que ter é que um programa de computador é, sim, considerado uma obra intelectual e está inserido nesse vasto universo da propriedade intelectual, sendo que está especificamente sob a caixinha dos direitos autorais. Programa de computador talvez seja um dos insumos intelectuais, um dos ativos intelectuais sob a tutela da propriedade intelectual que mais tenha transversalidade, que mais tenha multidisciplinariedade, que seja mais multissetorial possível. Trata-se de um insumo intelectual que está na base da cadeia econômica, cultural, criativa, de inovação. Quando nós pensamos em plataformas de streaming, quando nós pensamos em cadeias econômicas relacionadas à inovação, ao aprimoramento da tecnologia, nós já sabemos que o programa de computador está na base. Então, talvez seja um dos insumos intelectuais que tenha, primeiro, essa grande peculiaridade, é absolutamente transversal e multidisciplinar. Um programa de computador, também, outro aspecto importante é pensar que, normalmente, um programa de computador ele não está submetido a uma única tutela protetiva, ao contrário. São inúmeras, muitas das vezes milhares, tutelas protetivas que um único programa de computador está submetido. Objetivamente, a proteção sob a tutela dos direitos autorais, mas um programa de computador também pode ser objeto de proteção dos outros braços da propriedade intelectual, como patentes, como topografia de circuito integrado, dentre outras questões. Então, é importante pensar nesse insumo intelectual como sendo, além de absolutamente interdisciplinar, sendo uma criação intelectual que deve ser analisada sob o ponto de vista sistêmico, ou seja, é uma única criação que pode, ao mesmo tempo, receber inúmeras tutelas protetivas. Então, como eu disse, dentro do ordenamento jurídico, o programa de computador consta no artigo 7º da Lei 9.610, mas traz algumas peculiaridades. Quando nós vamos para o ordenamento jurídico específico que rege essa criação, a primeira questão que é interessante pensar é que trata-se de um instituto híbrido, que está submetido a duas legislações, uma referencial que o conceitua como uma obra intelectual, mas uma outra legislação que definitivamente aprofunda todo o seu ordenamento e o seu universo jurídico. É importante pensar e esclarecer que o programa de computador, apesar de ser uma obra intelectual protegida pelos direitos autorais, e nós sabemos que os direitos autorais são um direito híbrido, tem a parte patrimonial e a parte moral, os programas de computador não
tem no seu bojo direitos morais, e isso já o diferencia em algum nível dos direitos das obras intelectuais tradicionalmente protegidas pelos direitos autorais. Os programas de computador também são protegidos pelo prazo de 50 anos, normalmente. E é um prazo que, de onde que surgiu esse prazo de 50 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação? Esse prazo surge e traz referência no Tratado Internacional, que é a Convenção de Berna, mas esse prazo, normalmente, ele não se estende muito mais que esse tempo. Normalmente, as obras intelectuais vão até 70 anos, respeitado o prazo mínimo de proteção de 50 anos da Convenção de Berna. O que acontece é que o programa de computador traz essa previsão padronizada de 50 anos, e essa é uma questão também que merece reflexão, porque em muitos aspectos há o questionamento se esse prazo ele é adequado à natureza jurídica dessa criação, à natureza jurídica desse insumo intelectual. E aí eu já trago para a nossa reflexão. É um prazo longo? É um prazo que pode, de alguma maneira, trazer algum tipo de obstáculo ao processo dinâmico e ao processo rápido de atualizações e de criações de programas de computador, ou é um prazo necessário, é um prazo mínimo previsto na Convenção de Berna? Então, essa é uma questão que, por vezes, suscita reflexões e vale a pena pensar a respeito. Outra questão, quando nós pensamos em programa de computador e transferência de direitos patrimoniais, o principal instrumento utilizado é a licença. Então, é possível utilizar a cessão, não significa que exista uma exclusão dessa possibilidade, mas a licença, no caso de transferência de direitos patrimoniais relacionados ao programa de computador, é o instrumento jurídico, o instituto jurídico mais utilizado. E o que significa? Ao utilizar a licença, há uma preservação da prerrogativa da exploração econômica daquele programa de computador. E, explicando de uma maneira mais clara, significa que o licenciante permanece ainda no seu direito e na sua prerrogativa de fazer a gestão econômica dessa obra intelectual, que é um programa de computador. Por outro lado, se houvesse a cessão, haveria a transferência dos direitos patrimoniais praticamente que de forma definitiva e retiraria do licenciante, do cedente, o direito de fazer essa gestão dos direitos patrimoniais relacionados ao programa de computador. Então, esse é um aspecto também que merece análise. E o outro aspecto interessante, que é muito comum quando nós pensamos nessa obra intelectual, é exatamente a criação por parte do empregado, dentro de uma estrutura, normalmente de uma pessoa jurídica. Então, quando o empregado desenvolve um programa de computador alinhado às atividades institucionais daquela pessoa jurídica para atingir os objetivos da empresa, desenvolvido durante o seu transcurso, a sua jornada laboral, essa titularidade do programa de computador, ela é implicitamente transferida para o empregador. Então, o empregador, ele detém a titularidade dos direitos autorais desse programa de computador. Então, essas são peculiaridades que, quando nós pensamos, novamente, no programa de computador sob a tutela dos direitos autorais, embora seja uma obra intelectual, conforme previsão legal, mas traz essas peculiaridades que são interessantes e são importantes de analisar. Então, não há direitos autorais, direitos morais, quando nós pensamos em programa de computador. O programa de computador, ele tem um prazo de proteção um pouco mais limitado que normalmente, em relação aos outros prazos que são conferidos a outras obras intelectuais, mas ele prevê o prazo mínimo de 50 anos, conforme a Convenção de Berna. Normalmente é a licença que é utilizada e há circunstâncias em que a titularidade desses direitos patrimoniais são implicitamente transferidos. O programa de computador,
tem uma importância geopolítica e geoeconômica muito importante, muito fundamental, principalmente no mundo contemporâneo. Trata-se, novamente, de um insumo intelectual que está na base e nas relações diplomáticas entre países, entre blocos econômicos. Então, quando nós pensamos em inovação, em inteligência, em criatividade, em acesso à cultura, informação e educação, em segurança global, em segurança alimentar, saúde pública, estratégias militares, dados, acesso e proteção, o programa de computador vem para propulsionar essas relações e muitas das vezes inclusive o foco o foco de eventuais tensões diplomáticas também existentes entre países. No caso de países em desenvolvimento, principalmente o programa de computador ele é utilizado como um grande instrumento, um grande vetor de política comercial e estratégica. Então, é um insumo intelectual, uma obra intelectual que tem uma relevância, que tem uma importância substancial na área do conhecimento, porque isso pode, em função da sua natureza, pode gerar impactos consideráveis em fluxos de comércios internacionais. Então, quando nós pensamos em todas essas questões que se relacionam ao programa de computador, é uma obra intelectual que, em razão da sua natureza, tem uma conexão absolutamente direta com o ambiente digital. Cada vez mais, as obras intelectuais têm migrado para esse ambiente e isso traz uma série de demandas, uma série de reflexões. Em função do ambiente digital, há uma escala e uma velocidade muito maior. Então, esses programas de computador submetidos a esse ambiente têm provocado uma série de reflexões em relação às suas demandas transfronteiriças, em relação ao fato de que uma regulação nacional, uma lei nacional, ela não vai resolver todas as questões que envolvem um programa de computador, em relação a questões que se referem à contrafação. Então, é o que nós denominamos de enforcement. A dificuldade que existe hoje, cada vez mais, de implementar uma atividade de monitoramento e de rastreamento de obras intelectuais. Então, todas essas questões têm sido muito debatidas. Pensando em tendências e desafios internacionais, quando nós pensamos em programas de computador, nós, inevitavelmente, temos que associar essa área com o ambiente digital e o ambiente, por conseguinte, há uma série de desafios, como já foi mencionado, inclusive em foros internacionais, tem se buscado cada vez mais imprimir o máximo de transparência, o máximo de capacidade de negociação entre as partes para que seja possível, efetivamente, alcançar um ambiente mais equilibrado, mais imbuído de boa-fé e de equilíbrio entre os interesses. Há também um debate que é muito aprofundado e que é um grande desafio, mas é um debate que precisa ser desafiado em relação a qual tutela jurídica deveria atender a obras intelectuais com a dinâmica e com a natureza jurídica de um programa de computador. Então, como abarcar juridicamente, como atender juridicamente essa demanda em razão da natureza jurídica da obra intelectual, em razão da dinâmica de uma obra intelectual como programa de computador. Então, tudo isso é muito desafiador e demanda muita composição e muito esclarecimento. A cultura de propriedade intelectual vem e ela é necessária para promover o máximo de informação, para promover o máximo de esclarecimento e, dessa maneira, tentarmos criar regulamentações e regulações que possam atender às demandas necessárias nos dias de hoje. E adicionado a todas essas questões que eu mencionei, porque aqui é um voo mais para nós refletirmos, mais para provocar reflexões acerca dessa temática, também há aspectos que são correlacionados e são igualmente desafiadores, como a própria inteligência artificial, que tem uma série de desmembramentos e uma série de complexidades e de dimensões que se relacionam ao tema,
o próprio blockchain, o próprio NFT, que foi muito debatido no passado, mas ainda continua vigente, e inclusive o metaverso. Então, falar sobre programa de computador é perpassar por um universo absolutamente dinâmico, intenso, que envolve outras esferas de conhecimento, como aspectos tecnológicos, aspectos de lógica, mas que devem ser somados para poder agregar transparência e equilíbrio a esse ecossistema. É um tipo de obra intelectual que, embora seja, por lei, tratado como uma obra intelectual protegida sob os direitos autorais, mas que traz peculiaridades, traz especificidades que devem ser observadas quando forem analisadas. É completamente diferente, por óbvio, de uma obra musical, de uma obra literária, de uma obra arquitetônica, todas têm as suas peculiaridades, mas o programa de computador ele é híbrido por natureza, em razão de braços legais oriundos de fontes diferentes, mas cuja observância deve ser feita em relação nas duas legislações que o regem, tanto a 9.610 quanto a 9.609, ambas de 98. Então, é um tema que demanda, sem sombra de dúvida, o máximo de observância em relação à sua interdisciplinariedade, conforme nós já mencionamos, é aplicado em absolutamente quase todas as cadeias econômicas, criativas e de inovação, e sem contar que é um tema também que se relaciona com outras áreas de conhecimento humano, como concorrência desleal, proteção de dados, dentre outros. Então, eu queria fazer essa provocação inicial, essa breve provocação inicial, também para devolver a palavra para a moderadora. Ela vai agora passar a palavra para a nossa colega e ela vai fazer considerações iniciais também, e depois nós estamos à disposição para podermos esclarecer o que for necessário. Obrigada. Obrigada, Carol. Eu acho que esse tema é super atual e é super urgente a gente discutir sobre esse assunto. Acho que os softwares, a tecnologia está trazendo muita coisa boa, né? Tem as suas dificuldades, mas tem muita coisa boa. Enfim, softwares que ajudam até em ações sociais e são fundamentais hoje em dia. Às vezes, por exemplo, eu tenho aqui, tem um aplicativo que eu faço um trabalho social à distância para pessoas cegas. Não sei se todo mundo já ouviu falar do Be My Eyes, que a pessoa é cega e ela tem uma dificuldade ali para identificar algum produto, ela consegue acessar alguém em qualquer parte do mundo e pedir ajuda ali, apontando o celular dela para identificar uma data de validade, enfim. Acho que o software, a tecnologia veio para ajudar e só para nos fazer evoluir. Bom, e aí agora eu vou passar a palavra para a Pietra. Eu queria até, aproveitando aqui essa pausa, para pedir se o pessoal tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, para vocês já irem colocando aí no chat. E aí, ao final, a gente vai responder essas perguntas. Pietra, com você. Obrigada, Thaís. Obrigada, Carol. Fica até difícil falar depois dessa exposição da Carol super completa. É uma honra estar aqui com vocês. Agradecer primeiramente a Soraya por organizar essas lives, essa troca de conhecimento, por incentivar que a comissão faça atividades juntas, conheça pessoas. Eu não sei se vocês, todo mundo que está aqui sabe, mas a gente todo mês tem uma apresentação, tem uma live de um trio com um assunto específico relacionado à tecnologia, propriedade intelectual. A gente também tem as nossas exposições internas, as nossas reuniões internas em que a gente discute esses assuntos, e é sempre muito bom estar com profissionais, por exemplo, como a Thaís, como a Carol, aprendendo todo dia, trocando experiência, porque eu acho que é muito sobre isso, né? Ainda mais quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de software, de inteligência artificial, de blockchain, de Web3, são temas muito novos. Eu hoje trabalho muito com inteligência artificial e com proteção de dados pessoais, então são temas ali que a gente sabe que a regulamentação tá efervescente. No mundo todo a gente está discutindo esses temas. E é por isso que essa troca é tão importante. Então, deixar esse agradecimento para a Soraya por disponibilizar para a gente esse espaço e também para a UAB,
enfim, para a Liga Nacional de TI, que é a nossa comissão específica. Bom, vamos lá. Vou tocar em um assunto muito específico, que é justamente o desafio que a inteligência artificial traz para a gente quando a gente fala também de software, porque muitas vezes, quando a gente fala de software, parece que é um tema tão distante, parece que estamos pensando em uma proteção de código, mas se a gente pensar software, voltando algumas casas várias para trás, software está no nosso dia a dia o tempo todo. O interfone que a gente toca, que tem o reconhecimento facial, ou que vai abrir a porta com determinado código, ali tem um software, ainda que ele seja mais simples. O nosso computador, o nosso celular, são vários códigos que são softwares, né, programas de computador, e esses programas de computador, esses códigos-fonte, que são a linguagem, a tradução dessa ferramenta, de uma forma muito leiga, tá, gente? A tradução dessa ferramenta para uma linguagem enfim, que possa ser registrável, e isso então vai para o NPI e não necessariamente, como a Carol falou, não precisa ser registrado para ser protegível, porque ele está sob a tutela dos direitos autorais, então a partir da sua criação ele é protegível, é uma criação, né, considerado como criação, mas se você registra, então você registra esse código-fonte, que é como se fosse a receita de bolo para aquele programa funcionar. Então o ponto é, a gente lida com softwares o tempo todo, e tudo isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente for pensar que a maioria das coisas que nós fazemos hoje com a tecnologia está relacionado com um programa de computador, esse programa de computador sendo violado, invadido, copiado ou eventualmente não compartilhado, tudo isso pode prejudicar até mesmo o nosso desenvolvimento pessoal, social, profissional. Então, isso está muito ligado no nosso dia a dia e foi um dos motivos da gente escolher porque software seria o tema de hoje, porque é um tema muito próximo e que às vezes a gente esquece. A gente fala, às vezes, tanto em termos jurídicos, mas a gente esquece que é algo que está muito perto da gente. E, bom, quando a gente fala, então, desses programas, a gente vê que com a inteligência artificial, esses programas se tornam cada vez mais capazes de criar novas coisas. E aí surge, por exemplo, a inteligência artificial generativa. O que é a inteligência artificial generativa? A maioria de vocês deve ter visto que no final de 2022 a gente teve o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, que é basicamente um gerador de textos que, a partir de uma linguagem, um LLM, ele consegue formular respostas e criar conteúdo a partir daquilo que você está pedindo. É por isso que a gente chama de inteligência artificial generativa, porque ele cria. E a partir, então, dos dados que ele vai sendo alimentado ou já foi alimentado e treinado, ele te dá respostas que não necessariamente vão ser corretas ou verídicas, mas enfim, elas foram criadas a partir daquele comando que a gente chama de prompt, que foram inseridos ali naquele software. Então, ChatGPT é um software. Bom, passando então para outros tipos de software também de inteligência artificial, antes da gente entrar nesse ponto de discussão. Esses outros softwares, a gente tem softwares que criam imagens, por exemplo, o Midjourney. A gente tem o DALL-E, do próprio OpenAI, também vai criar imagem. Então, você coloca lá, cria uma imagem futurista de uma astronauta usando o uniforme do Palmeiras com uma calça jeans na Lua. E aí ele cria essa imagem, exatamente como você falou. Mas o ponto é, nós sabemos então que imagens, por exemplo, são protegíveis, mas quem foi o criador dessa imagem? Foi o software? Esse software, ele merece a tutela do direito autoral como autor? Então, essa é uma das discussões que está acontecendo ao redor do mundo. Por quê? Porque, mas o software não tem personalidade, criação humana, criação do espírito humano, enfim, como que um software poderia ser autor, criador de determinada obra? E aí eu passo para vocês a seguinte pergunta, mas e a pessoa que inseriu os comandos para criar aquela obra exatamente daquele jeito? É claro que se a gente não utilizar a ferramenta de um modo muito específico, se a gente não utilizar a ferramenta de uma forma até às vezes muito profissional ou dedicada ali, a gente vai criar imagens comuns. Mas eu tenho alguns amigos, por exemplo, que são diretores de arte, que usam o tempo todo esses geradores de imagem para formular imagens específicas para campanhas, daquela forma como eles desejam. Então, eles têm uma imagem inicial, essa imagem inicial. Então, olha, eu quero que essa moto vire uma bicicleta, que essa pessoa se torne uma pessoa mais baixa, eu quero que essa árvore suma e seja interpretada por um outdoor, e aí essa imagem inteira reformulada. Mas essa imagem ela foi gerada por um software.
esse software, ele pode ser considerado criador? Ou existe uma coautoria entre a pessoa que colocou os inputs, que colocou o prompt para essa criação? Ou nada dali é protegido porque saiu de uma máquina? Aí a gente pode chegar na discussão de... Vocês devem ter visto algumas notícias de foram criadas algumas músicas inspiradas em algumas outras bandas que já não existem mais, por exemplo, Beatles. Então a gente cria uma nova melodia com base em toda a repercussão ali, todos os álbuns dos Beatles, que é realmente uma música muito parecida com a que o Beatles teria feito. E aí quem vai ser o... A gente tem alguma proteção para essa música? Ou a gente pode simplesmente copiar direitos e sair criando músicas inspiradas em outras personalidades? Ou esse software ele ganha alguma proteção? Ou até mesmo o autor, o criador desse software, quem desenvolveu esse software? A gente vai chegar em um momento que a gente vai ter um desenvolvedor como um cantor não, mas o criador de uma música muito famosa como a do Beatles. Então, essas discussões, elas estão acontecendo. Há um tempo atrás, eu estava trabalhando no Mansur Murad, que foi responsável pelo caso da Abus, que é uma outra discussão interessante que vem acontecendo ao redor do mundo, porque o Ryan Abbott, ele criou um software, desenvolveu um software que criou uma invenção. Então, a discussão ele queria registrar... nossa, eu cometi o pior erro agora. Ele queria proteger essa invenção. A Thaís está indo porque ela sabe o que eu falei. Ela queria proteger essa invenção por meio da patente. E aí, o inventor tem que ser pessoa física. O inventor pode ser considerado o software também. Esse software pode ser um software inventor ou essa proteção não existe? E aí fica sem invenção ou quem vai ser considerado inventor vai ser o Ryan Abbott, que é o criador do software. Porque aí fica muito distante a cadeia, né? Ele cria um produto que cria outro produto. Então, se ele comercializar esse software, e aí tá na minha casa esse software, eu nunca vi o Ryan na minha vida, ele tá na minha casa, e eu tô usando esse software para fazer minhas próprias invenções. Quem vai ser o criador? Quem vai ser considerado inventor? Ou essa invenção não é patenteável? Então, a gente tem todas essas discussões quando a gente fala de inteligência artificial. E para finalizar, para não falar muito e não tomar tanto tempo, que são só mais provocações mesmo, inteligência artificial, esses softwares, então, eles enfrentam hoje muitos outros desafios. Então, a gente tem desafios éticos, e aqui a gente entra na questão da responsabilização, porque esses softwares de inteligência artificial generativa, principalmente, eles têm muitos resultados discriminatórios, resultados enviesados, alucinações, notícias inverídicas, podem ali proporcionar até uma desinformação. A gente tem as questões de proteção, então, como eu falei, da propriedade intelectual, da violação de direito de imagem, porque muitas vezes esses softwares eles foram treinados com bancos de dados de imagem ou de conteúdo não autorizado para aquele treinamento. E aí ele vai embasar a criação dele em uma imagem pré-criada, uma imagem que já existia e que tem proteção. É por isso, por exemplo, que o Midjourney está sendo processado nos Estados Unidos com a Stable AI. É por isso que a gente tem alguns processos do New York Times contra a OpenAI, porque teria, enfim, utilizado os textos do jornal também para treinar a plataforma. E a gente vai ter também outras questões relacionadas à segurança da informação, à proteção de dados e privacidade, porque, por exemplo, um desses softwares, o ChatGPT, ele foi banido na Itália, porque ele estava usando dados pessoais de uma forma ilegítima. A gente tem questões ali relacionadas também com discovery, a gente tem questões relacionadas com antitrust. Por quê? Porque pode ter colusão de preços. Então, um software que eu implemento na minha empresa, ele permite que os preços sejam moldados de acordo com o mercado, fazendo uma colusão, e aí uma fixação de preço, prejudicando a concorrência, mas eu nem sei que isso está acontecendo. Então, quem vai ser responsabilizado por essa atitude desse determinado programa de computação? Enfim, então essas são algumas outras provocações que eu trago também, saindo um pouquinho da TI, para a gente falar sobre software. E eu volto aqui a palavra para a nossa moderadora. E eu queria pedir permissão para a moderadora só fazer umas complementações, pode ser? Claro. Bem rapidinho. Eu acho que quando a gente pensa em direitos autorais, nós temos uma tendência a pensar muito sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista da regulação, mas os direitos autorais têm uma missão que é principalmente promover ética, promover transparência, promover honestidade intelectual, e eu penso que poucas vezes na história a importância dos direitos autorais foi tão evidente quando nós pensamos em programas de computador, em software, e quando nós pensamos em inteligência artificial.
nós estamos no momento em que há necessidade de refletir muito sobre ética, né? Tudo que deriva e que pode ser, em termos de mudança, promovido e provocado e impactado pela inteligência artificial. Então, os direitos autorais, eles vêm e se consolidam como um instrumento de promoção de ética, de promoção de transparência, de promoção de honestidade intelectual. Pensar hoje em inteligência artificial em programa de computador é fazer uma correlação muito direta com a questão da autoria, conforme já foi mencionado, com a questão da titularidade. A gente tem que sempre pensar, fazer aquela análise com a Convenção de Berna, né? É um tratado internacional que rege as obras literárias, artísticas e científicas, e segundo a Convenção de Berna, que inclusive o Brasil está submetido, só quem pode criar obra intelectual protegida pelos direitos autorais é o ser humano, nem a máquina somente, nem um animal. Então, essas referências, elas são atuais e elas são importantes para que nós a preservemos no horizonte e não percamos de vista. Pensar em inteligência artificial é pensar também em mecanismos de aprimoramento da governança de obras intelectuais. Isso está sendo cada vez mais utilizado, tem sido objeto dos meus projetos, dos meus trabalhos. Então, quer dizer, é como utilizar a inteligência artificial, é o outro lado da análise. Como utilizar a inteligência artificial para melhorar a escala e a qualidade na análise dos dados, a mineração dos dados, a análise de textos, a produção textual, isso é muito importante, por exemplo, no caso de patentes. Então, a inteligência artificial pode ser um excelente aliado para aprimorar a qualidade do ecossistema de propriedade intelectual. Fundamental lembrar, como também já foi mencionado, que programa de computador, como é uma obra intelectual protegida pelos direitos autorais, não demanda, não exige como compulsório, como uma característica compulsória o registro. Então, o registro, ele é facultativo, ele é alternativo, porém, extremamente recomendável e aconselhável. Também isso é uma questão que merece ser destacada. Então, eu só queria fazer essas complementações que eu acho que merecem ser pontuadas, ser destacadas e, sobretudo, refletidas por todos nós que fazemos parte dessa comunidade. Você, Thaís. Essa questão do registro não ser necessário, mas ele ele não ser compulsório, né? Ele é muito importante para provar, porque você está me escutando, Thaís? Oi, tô te escutando. Vocês estão me escutando? Porque assim, a questão do registro, ele é importante porque muitas vezes, né, conforme vão desenvolvendo um software, é muito difícil no meio do caminho você ir guardando provas da elaboração daquilo, né? E a comprovação de autoria se torna algo muito difícil lá na frente, né? Muitos clientes têm esse problema. Você assim, vai contratando, normalmente é um PJ, é uma pessoa física que vai elaborando, e aí lá no final formou uma obra ali, né? Um software. E se alguém copiar, você não tem muito como provar que você foi o primeiro a elaborar aquilo, a desenvolver aquilo. Então, o registro do software, ele faz esse papel de comprovação de direitos contra terceiros, né, para respaldar aquele que foi responsável pelo desenvolvimento da obra. E essa questão que você comentou agora, vocês falaram da inteligência artificial, acho que é um tema que, assim, está muito em alta, né? Tá sendo muito discutido, porque é uma questão que vai ainda desafiar muito o ser humano, né? A gente ainda vai encontrar aqui desafios que a gente nem sabe quais são. Lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer, porque a coisa está cada vez evoluindo muito rápido, né? As coisas evoluem muito rápido. Então, compliance é um assunto que está totalmente atrelado e as empresas, inclusive, precisam treinar os seus funcionários e colaboradores para que
tenham o conhecimento para lidar com essa tecnologia, né? Saber imputar ali a informação para ela ser trabalhada dentro dessas inteligências artificiais e não infringir direitos de terceiros, enfim. Acho que isso é algo que a gente vai discutir muito ainda. Não vai ser agora numa live que a gente vai achar respostas, mas basicamente vamos manter aqui os canais de discussão para evoluir, né? Se alguém tem alguma dúvida, meninas, vocês querem fazer mais alguma colocação? Ninguém mandou nenhuma dúvida até agora. Só ia falar que eu adoraria achar resposta para governança de TI e inteligência artificial nessa live. Nossa, acho que eu ia ganhar um ano, assim, que eu tô quebrando a cabeça. Seria ótimo, né? Não, mas Isso aqui é debate para só sobre um tema, é debate para um mês aqui, para a gente ficar discorrendo. A inteligência artificial, ela tem tantas implicações, né, tantas dimensões, desde filosóficas até técnicas, e na realidade nós já vivemos, né, inseridos num contexto de evolução da inteligência artificial há um tempo. Agora o que acontece é uma avalanche de tecnologias e uma velocidade muito mais evidente. Então, há impactos muito grandes e impactos muito sensíveis no ecossistema de propriedade intelectual. O que nós estamos observando é que há muita jurisprudência que está sendo já criada, consolidada, de reconhecimento ou não de autorias e titularidades. A maior parte dos países e das cortes não reconhecem a autoria em razão de criação 100% de uma máquina, né? A questão é a dificuldade de identificar se houve input humano, qual que é a extensão desse input humano, qual que é a extensão da colaboração humana nesse resultado, se ele efetivamente ainda existe. Enfim, são muitas... eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade e histórico sob o ponto de vista da propriedade intelectual também. São muitas implicações. Agora, a inteligência artificial, como eu mencionei, tem sido muito utilizado para aprimorar essa governança, efetivamente, né? Principalmente na questão textual, é o que eu tenho observado muito, na produção de textos e textos técnicos, textos complexos, na mineração de dados. Então, sem sombra de dúvidas, a IA vem para promover ganho de escala, ganho de tempo, racionalidade humana, no sentido de melhor aproveitamento dos talentos humanos e a gente espera que qualidade. Mas é uma temática muito, muito sensível. E programa de computador, eu acho que nós conseguimos aqui, pelo menos, pontuar as inúmeras dimensões, porque eu acho que primeiro tem essa complexidade inicial. É uma obra intelectual, mas é uma obra intelectual com uma série de peculiaridades, uma série de especificidades que colocam o programa de computador num patamar diferenciado em termos de impacto e diferenciado em termos de estratégia. É uma obra intelectual que tem gerado, inclusive, muitos conflitos diplomáticos entre países e entre blocos econômicos, quer dizer, então, e, sobretudo, pelo fato de estar na base de quase totalidade das cadeias econômicas, culturais, criativas e de inovação, ganha, sem sombra de dúvida, ganha um protagonismo importante no ecossistema de propriedade intelectual. Outras considerações também. Bom, Pietra, você tem mais alguma coisa para falar? Para adicionar aqui a discussão? Você tá tendo coisa, né, Thaís? Mas a gente pode... Bom, eu
não chegou nenhuma pergunta aqui, o pessoal tá acanhado para fazer perguntas. As perguntas às vezes vêm depois, viu? Não... Então, a gente, enfim, as questões são várias, né, na verdade, nesse universo. Eu vou aproveitar aqui mais uns minutinhos, então, para esperar se alguém surgiu alguma dúvida, enfim. Só queria uma questão que eu recebo muito, às vezes, de clientes e o que se fala muito, a dúvida que surge para a gente, às vezes, no escritório é que se o software que ele, as derivações do software, se elas são necessárias para registro, né, bem como aquela original. Então, a gente sempre aconselha que seja feito o registro conforme houver uma relevante alteração. Então, se a alteração é básica, não é nada muito relevante, você pode arrastar ainda, né, usando o mesmo como prova o mesmo registro perante o NPI, mas conforme as atualizações do software forem relevantes, se recomenda que faça um novo registro do software. E o que mais? Acho que é isso. Eu tinha separado essa questão que muitas vezes surge. Eu falei, se ninguém perguntar, eu coloco lá para a gente discutir Eu acho também. que tem questões interessantes. Quando nós pensamos de programa de computador, eu estava, até por força de um projeto que eu estou inserida, estava fazendo levantamento dos registros de obras intelectuais e de patentes, porque também programa de computador, ele é passível de gerar patenteabilidade. Então, programa de computador hoje é um dos insumos, um dos ativos intelectuais que mais tem crescido em termos de registro. Então, isso é um dado interessante. Esse é um dado do próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil, mas é um dado também de outros órgãos oficiais europeus. Eu tenho basicamente concentrado as minhas pesquisas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Outra questão que é interessante é pensar que a proteção ela incide sobre o código-fonte, né, especificamente, quando nós pensamos em direitos autorais, e o código-fonte constitui-se uma obra literária, no seu bojo, né? Então, é por isso que é tão rico pensar sobre programa de computador, porque, novamente, tem uma série de peculiaridades e uma série de nuances que o enquadram dentro dos direitos autorais, mas, ao mesmo tempo, os distinguem em termos de natureza jurídica. Essas eram outras considerações. Tem mais alguma questão, Pietra? É interessante falar disso, porque eu mesma, quando comecei a trabalhar nessa área, e eu descobri que como é o registro de software, é muito curioso, porque é totalmente diferente de outras proteções que a gente, né, você procede lá no NPI, apresenta vários dados, etc. E o software, na realidade, você manda os dados para o INPI e o INPI não faz uma análise do que está ali, né? Ele analisa a parte documental, né, formal, e a proteção acontece para o titular, e se ele for questionado, ele pode abrir e revelar o que está ali registrado, né, perante o NPI. Então, ele é realmente uma prova documental que vai mostrar que ele tem anterioridade, a autoria anterior sobre aquela obra. E isso é muito curioso, porque antigamente, né, no passado era feito um envelope, você punha um CD dentro do envelope, lacrava e ficava uma unidade lá no NPI e uma unidade com o titular. Hoje em dia já é mais tecnológico, tem o código hash, que você guarda aquilo, né? Importantíssimo, inclusive, chamar a atenção para os clientes que não pode perder o código hash, porque se perder, já era o registro, tem que fazer outro. Então, isso é bem curioso entender e saber um pouquinho sobre isso. Quem não trabalha com software
Isso é bem estranho, porque marca, patente, você apresenta diversos dados, fica aberto, é público o dado ali, e a proteção é pública. Mas o software, até o registro dele no INPI é totalmente diferente das outras, dos outros ativos, né? Eu queria complementar, Thaís, porque agora que a gente está falando de registro, que uma alternativa que o pessoal tem feito muito é fazer o registro via blockchain, né? Porque como você não tem mérito de uma obra, etc., é porque é muito técnico, e é por isso que é importante você fazer as atualizações de registro. O registro via blockchain, e merece uma outra live para falar só de blockchain, o registro via blockchain, ele permite que você tenha um timestamp, né? Então você consegue ter exatamente a hora. O blockchain é conhecido como se fosse um grande livro razão, em que ele. Eu tô tentando falar umas coisas bem técnicas de um jeito menos técnico aqui hoje, mas é um grande livro Por favor. em que ele é conhecido pela pela inviolabilidade, para que eu mais conseguir mexer naquilo descentralizada. E aí você tem essa confiabilidade. E é por isso que os softwares às vezes são registrados lá, assim como outras obras. Inclusive, tem muitas, agora falando de blockchain, muitas provas no judiciário já vêm sendo aceitas com esse registro pelo blockchain. Então, mostra a validade desse método e uma alternativa até às vezes mais barata, porque você registrar em blockchain pode ser uma alternativa ali financeiramente mais viável que um registro no INPI. E só para uma última observação, blockchain é uma alternativa muito interessante, não é adequada para todas as tutelas protetivas da propriedade intelectual, depende muito da finalidade, mas o blockchain viabiliza muito a transparência e facilita o rastreamento também, né, da utilização, da exploração econômica de determinadas obras intelectuais, determinados ativos intelectuais. Então, é uma solução interessante, a depender da natureza jurídica do insumo intelectual, mas eu acho que tem esses benefícios de simplificar em certa medida, viabilizar a transparência e facilitar o rastreamento da exploração econômica de determinadas obras intelectuais. Eu acho que o objetivo aqui foi efetivamente uma provocação, trazer aqui algumas reflexões. O tempo já passou aqui 1 hora, o tempo é curtinho, mas a ideia aqui foi trazer essas possibilidades, essas alternativas, essas características básicas do programa de computador, esse aspecto absolutamente interdisciplinar e multissetorial, que é importante quando a gente considera essa obra intelectual, mas a ideia aqui foi provocar reflexões. E aí eu já devolvo a palavra para a Thaís, ao mesmo tempo que eu nos coloco à disposição para quem quiser trocar perspectivas, em outra oportunidade que não seja agora. E eu acho que o importante, sobretudo, é criarmos e solidificarmos essa cultura em propriedade intelectual, que eu ainda observo de uma forma muito recorrente, por exemplo, é a ausência de cautelas jurídicas quando nós pensamos em obras intelectuais. Programa de computador, nem todos estão registrados, a ausência de um mínimo de conhecimento, isso gera vulnerabilidade, isso gera confusão no ecossistema, isso gera falta de transparência, gera assimetrias. Então, a cultura em propriedade intelectual, a informação relacionadas a todas as tutelas protetivas, ainda que minimamente, ninguém precisa ser jurista aprofundado, mas ainda que minimamente, volta, retorna para o ecossistema e torna essa comunidade de propriedade intelectual muito mais sólida e muito mais produtiva em larga medida. Concordo plenamente. Acho que esse é um tema que tem a ver até com outras áreas do direito. Então, muitas empresas, quando eu tenho
trabalhado com due diligence, então as empresas que precisam, às vezes, né, comprovar os seus direitos, às vezes passa reto e não faz registro, e não vai atrás disso, e aí na hora que vai ser comprada por uma outra empresa, fica aquele, né, não, eu tenho, mas eu tenho contrato com o funcionário, aí você tem que ficar caçando, fazendo toda uma cadeia, é muito mais trabalhoso. Então, acho que nós, advogados, né, quanto mais a gente tiver isso difundido, esse assunto difundido, a gente vai saber orientar os clientes e direcionar para que tenha tudo respaldado para agilizar a vida do cliente. Bom, acho que é isso, gente. Não temos, então, questões aqui para respostas, para a gente apresentar algum tipo de resposta. Eu queria agradecer mais uma vez a comissão, os presentes aqui que se disponibilizaram e ficaram até agora aqui para escutar a nossa explanação. Obrigada, Soraya, pela oportunidade e obrigada para os meus colegas por, né, proporcionar essa discussão super rica. E é isso. Espero Obrigada. que todos tenham gostado e até a próxima live. Um abraço. Obrigada, gente. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.